No vídeo de hoje vamos falar do RBR Properties, um FI de lajes corporativas que tem um portfólio com características até interessantes. Mas devemos ter atenção aos seus números, já que podem apresentar detalhes que merecem uma atenção do investidor. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos começar detalhando o portfólio do fundo, que possui algumas lajes corporativas em sua carteira, quase 90% do total no estado de São Paulo. Vamos começar pelo River One, próximo à Marginal Pinheiros, em São Paulo. O fundo possui 100% do edifício e está com 93% de vacância. Mais para frente a gente vai questionar um pouco esses números aqui, tá? Esse prédio foi adquirido em dezembro de 2020, em meio à pandemia, já com preço possivelmente descontado. O Celebration na Vila Olímpia, o fundo possui a totalidade do prédio também e tem zero vacância. Na Bela Vista, o fundo possui aproximadamente metade do Delta Plaza, que possui 20% de vacância. No Itaim Bibi, próximo à Faria Lima, o fundo possui 86% do edifício Amauri 305, com zero vacância. Na Faria Lima, o fundo possui 20% do Mário Garneiro, que está com vacância de 53%. Em Santo Amaro, o fundo possui metade do SLB Somos, com vacância zero no momento. Os dois últimos imóveis na Grande São Paulo são 6% do edifício Mykonos, na Vila Olímpia, que está com vacância zero no momento, e em Alphaville o fundo possui 5,6% do Právida, que possui zero vacância no momento também. Na zona portuária do Rio de Janeiro, o fundo possui dois imóveis. Pode parecer estranho para quem não conhece o Rio, mas houve um trabalho de revitalização no porto do Rio de Janeiro, com diversos empreendimentos novos na região. Mas como a cidade vem em uma crise desde depois da Olimpíada, há um problema de vacância generalizada nessa região e no centro do Rio de Janeiro, principalmente. O fundo possui 100% do edifício Venezuela, com zero vacância no momento, e 3,7% do Castelo Branco, que está totalmente desocupado. Ambos os prédios ficam no porto do Rio de Janeiro. Além da propriedade de lajes corporativas, o fundo possui cotas e um fundo logístico, RBRL11. A participação chega a ser tão relevante a ponto dele deter 29% desse fundo de logística. É uma visão, essa é uma visão do portfólio do fundo. Caso queira uma análise mais detalhada, deixe nos comentários que a gente faz uma análise exclusiva desse fundo de logística. O RBR Log 1 fica no entorno da Grande São Paulo, o fundo possui 50% e vacância zero. Em Extrema, Minas Gerais, o fundo possui dois galpões com vacância zero também, sendo que um deles a participação do fundo é de 50%. Na região de Campinas, próximo à rodovia dos Bandeirantes, o fundo possui dois galpões com vacância zero. E por fim, em Itapevi, próximo à rodovia Castelo Branco, o fundo possui um galpão com vacância zero. Resumindo a visão do portfólio desse fundo, a gente vê que 46% da área bruta locável está concentrada no River One. Se considerarmos os três maiores prédios, né, três maiores áreas desse fundo, temos 70% da área total do fundo, bastante concentrado em apenas três imóveis. Em termos de setor, os dois principais são educação e saúde, que totalizam 75% da área total, que também é uma concentração significativa. 98% está em São Paulo, 60% são contratos atípicos e 77% indexado à IGPM e o restante pelo IPCA. Grande parte dos contratos vencem depois de 2025, a gente está falando de 85% do total. A receita imobiliária está na casa de 4,2 milhões mensais, com uma vacância financeira da ordem de 6%. Agora, se as taxas de vacância são as informadas no detalhamento dos imóveis, me parece haver alguma inconsistência nas informações. Precisamos ficar atento a isso. Por exemplo, o River One
ele tem uma vacância altíssima e 46% da área. Se esse número estiver correto, é bastante difícil a gente ter apenas 6% de vacância financeira do fundo. Precisamos ficar atento a esses valores, ou aparentemente pode ter também alguma consideração do fundo que não esteja detalhada aqui nesses documentos. São 4 estratégias de investimento do fundo. Esse portfólio todo que mostramos está na estratégia Core, que é a razão de ser do fundo. Tem uma parcela menor de tática, com oportunidades identificadas em outros FIs, tem uma parcela de liquidez, basicamente em renda fixa, e uma parcela de oportunidades de desenvolvimento. Detalhando um pouco a parcela tática, são aquisições feitas pelo mercado secundário, com a maior parcela em recebíveis, seguidos de corporativos e shopping. Em termos de patrimônio líquido, o fundo chega a aproximadamente R$ 1 bilhão. Chama atenção os 178 milhões de reais em participação naquele fundo de logística que comentamos há pouco. Nesta tabela, vemos o desempenho do fundo. A gente percebe oscilações dos valores das cotas de modo significativo. Tudo isso faz com que a comparação com o CDU dependa muito do resultado da cota, mais até do que o próprio dividend yield, que está aí na casa de 7, 8% que o fundo possui atualmente. Na tabela de receitas do fundo, vemos que mensalmente o fundo gera cerca de 4,2 milhões em receitas de aluguel dos imóveis, cerca de 1,6 milhões em proventos pagos pelo fundo de logística, do qual ele possui participação. Vemos o rendimento mensal do fundo em um horizonte de 1 ano. Em abril e maio do ano passado, houve maior efeito da pandemia, que reduziu a receita. Mas tudo voltou a um patamar anterior, sinalizando um certo nível de estabilidade na geração de receitas do fundo. Em termos de liquidez, nos últimos 12 meses, o fundo manteve uma média acima de R$ 2 milhões negociados diariamente. É uma liquidez que atende plenamente a grande parte dos investidores. Comparando agora o RBRP com os outros fundos de laje corporativa, vemos que seu dividend yield é mais baixo comparado com esses fundos dessa seleção. Em termos de relação entre preço e valor patrimonial, é o segundo da lista, perdendo para o Vino 11, portanto, é um fundo que não está tão descontado assim quanto outras opções. Em termos de número de cotistas, percentual em caixa, o fundo possui números intermediários. Em termos de preço, o fundo está sendo negociado a R$ 67, mas pelo gráfico vemos que o valor da sua cota apresentou bastante queda nos últimos anos. A relação preço por valor patrimonial em 0,8 e são um pouco mais de 91 mil cotistas, como já havíamos comentado. Verificando a cotação do fundo há 1 e 2 anos, vemos que a perda de valorização da cota foi semelhante. E mesmo com os dividendos recebidos, não foi suficiente para zerar a perda do investidor. Agora vamos falar dos pontos positivos e negativos para fazer um investimento nesse fundo imobiliário. O ponto positivo é a diversificação, investimento significativo num FI de logística, que dá uma mesclada com os imóveis de lajes corporativas, então diminui um pouco assim, aquela oscilação, aquela variação que a gente pode sentir. É um fundo de boa liquidez, a estabilidade da receita, mesmo em um cenário de estresse, como que tem ocorrido nos últimos 2 anos, também é um ponto positivo. Já pelo lado negativo, o fato do FI de logística ser da mesma administradora poderia haver, eventualmente, até um conflito de interesses. Né? É um ponto assim curioso para ver uma participação tão significativa num outro fundo, que pode até, eventualmente, ajudar a formar o preço do outro fundo. É um ponto de atenção, não estou afirmando que existe nada, mas é um ponto de atenção que precisa ser avaliado com mais calma. A concentração em 3 imóveis, também em termos de setores, e no estado de São Paulo, quase que exclusivamente, são poucos imóveis no Rio. A queda do valor das cotas do fundo no horizonte, no passado recente que a gente tem, e os indicadores estão piores ali do que outros fundos de lajes corporativas, principalmente dividend yield e preço por valor patrimonial.
Se você gostou do conteúdo, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente e se inscreva em nosso canal.